O Egito sempre foi famoso até mesmo no mundo antigo por seus mistérios e incríveis feitos de engenharia estrutural. O seu passado é algo que está em grande parte perdido para nós, e mesmo que as descobertas venham à tona de tempos em tempos, a maioria dos segredos do Egito são bem guardados entre as areias escaldantes e intermináveis. O Egito realizou feitos tão incríveis que muitas pessoas ainda acreditam que os antigos egípcios devem ter tido contato com seres extraterrestres. Desde múmia grávida até uma imensa vala de babuínos mumificados, veremos no vídeo de hoje as 15 coisas mais estranhas recentemente descobertas no Egito. Número 15. O Poço das Mãos Gigantes. O Egito é um lugar misterioso e mágico que vem fascinando a imaginação de gerações de mentes curiosas. Até hoje, essa região fascinante continua a nos surpreender e encantar, e às vezes até aterrorizar. Apesar de centenas de anos de escavação e exploração, em 2011 arqueólogos que trabalhavam no sítio de Afares, perto de uma grande cidade egípcia antiga, fizeram uma descoberta incrível e chocante. Eles descobriram 4 poços antigos próximos a um complexo palaciano que continham várias mãos desmembradas e sem corpo. Um total de 16 mãos separadas foram escavadas, todas eram maiores do que a média da mão humana. Há especulações sobre de quem elas eram e por que foram colocadas em poços com importância cerimonial. Segundo os cientistas, as mãos tinham cerca de 3.600 anos, eram notavelmente grandes e todas eram mãos direitas. Isso levou a especulações de que poderiam ser a primeira evidência física encontrada de uma estranha mas muito comum prática antiga. Soldados e caçadores de recompensas, trabalhando por ouro, normalmente cortavam a mão direita do inimigo como prova de vitória e em seguida, as entregavam ao seu rei ou líder. As mãos seriam trocadas por ouro e posteriormente, descartadas em poços especialmente construídos. Número 14. O pergaminho de papiro. O papiro descreve o incrível sítio arqueológico de Saqqara, que faz parte de uma antiga necrópole da cidade egípcia de Mênfis, que foi a primeira capital do recém-unificado Reino do Alto e do Baixo Egito, e floresceu até por volta do início do século 7 d.C. A área contém muitos túmulos reais elaborados e proporcionou uma variedade de tesouros incríveis ao longo dos anos. Alguns anos atrás, arqueólogos escavando o local descobriram um impressionante depósito de relíquias antigas que haviam sido enterradas nas areias do deserto por mais de 2.500 anos. Os artefatos incluíam dezenas de animais sagrados sacrificados, 250 elaborados sarcófagos de madeira pintados e várias estátuas bonitas, bem como um misterioso papiro enrolado que havia sido escondido dentro de um dos sarcófagos. Descoberto e conhecido hoje como o Rolo de Uizari, inicialmente acreditava-se que era menor que 10 metros, mas depois de ter sido melhor restaurado, descobriu-se ter um notável comprimento de 15 metros e estava coberto com antigos hieróglifos e desenhos requintados. Ao ser examinado e traduzido, descobriu-se que o incrível papiro continha inscrições do lendário e misterioso Livro dos Mortos, que era uma coleção de centenas de feitiços, hinos antigos e invocações de enterro que supostamente ajudavam as almas dos falecidos a encontrar seu caminho para o além, e assim se unirem aos deuses. É um artefato deslumbrante e incrivelmente intrigante que se acredita datar de cerca de 1150 a.C. e pode ter um conhecimento misterioso que foi em grande parte esquecido e quase perdido no tempo. Número 13. O gigantesco Ramsés, a segunda estátua. Há alguns anos, um grupo internacional de arqueólogos desenterrou 2 enormes estátuas antigas no meio de um movimentado bairro de classe trabalhadora na cidade do Cairo, que outrora havia sido o local da antiga capital Heliópolis. A cidade era um importante local religioso dedicado ao culto do deus Sol-Ra, e as misteriosas estátuas gigantes são consideradas representações poderosas de faraós da 19ª dinastia, com cerca de 3.000 anos de idade. Muitas pessoas curiosas observaram com admiração enquanto as peças das colossais esculturas submersas foram levantadas da água por empilhadeiras enormes, e essa descoberta única foi saudada como uma das mais impressionantes descobertas do Egito Antigo que já foram feitas. Uma das estátuas tinha uma altura impressionante de 7 metros e foi feita de uma pedra dura conhecida como quartzo. Os pesquisadores encontraram a cabeça da grande escultura, bem como a parte inferior da cabeça e embora inicialmente não pudesse ser identificada a partir de quaisquer gravuras, como foi encontrada na entrada de um templo dedicado ao rei Ramsés II, também conhecido como Ramsés o Grande, é acreditado ser uma representação dele. O enigmático governante foi um poderoso e celebrado líder do Egito Antigo, e é conhecido por ter liderado várias expedições militares que ampliaram muito o alcance do uma vez poderoso Império Egípcio.
Os pesquisadores também descobriram a parte superior de uma estátua de calcário de tamanho real do faraó Ramsés II, que governou durante o século 7 a.C. O estranho é sobre o rosto da estátua é que foi encontrado ser perfeitamente simétrico, até os graus dos ângulos, algo que deveria ser impossível com a tecnologia primitiva à disposição do povo do Antigo Egito. Número 12. O livro de linho de Zagreb. O Museu Arqueológico de Zagreb, na Croácia, adquiriu em 1868 o corpo de uma misteriosa mulher egípcia não royal que estava envolto por várias camadas de linho antigo coberto de escrita estrangeira e criptografada. As tiras de linho, que cobriam a mulher, foram removidas por um colecionador, que decidiu mantê-las como um souvenir macabro. Posteriormente, pesquisadores do museu suspeitaram que a escrita das tiras de linho era diferente da escrita egípcia e poderia ser algo especial e único. Especialistas linguísticos identificaram o texto peculiar como pertencente aos enigmáticos etruscos, um antigo povo superpoderoso que habitava a área de Etrúria, na Itália. Pouco se sabe sobre sua civilização, pois pouca literatura sobreviveu até os dias atuais. Sabe-se que eles foram responsáveis pela construção de algumas das primeiras cidades verdadeiras da Europa e acredita-se que suas conquistas culturais prepararam o palco para o sucesso do poderoso Império Romano. O artefato é conhecido como o Livro de Linho de Zagreb e consistia em uma folha de linho de 3 metros de comprimento com 12 colunas de escrita antes de ser destruída para fazer as bandagens. Número 11. Os preciosos primatas. Os antigos egípcios são conhecidos por sua adoração e admiração pelos animais, e são famosos por terem estendido a honra da mumificação a vários tipos de animais com quem compartilhavam a terra. Ao longo dos anos, muitas dessas curiosas múmias de animais de diversas espécies foram descobertas em vários locais diferentes no Egito. Um dos animais sagrados aparentemente favoritos dos egípcios era o babuíno, que não era nativo da região, mas teve que ser importado de terras distantes e era comumente mantido por muitas pessoas como um animal de estimação ou de serviço de algum tipo. Centenas de restos mumificados dessas criaturas foram descobertos por arqueólogos ao longo dos anos, o que indica que elas ocupavam um lugar especial na sociedade egípcia antiga e viviam em estreita proximidade com seus companheiros humanos. Os babuínos ocupam um lugar muito proeminente na literatura e na arte dos egípcios, em várias pinturas e artefatos deste período, mostrando-os em atividades que parecem muito humanas, incluindo desde colher frutas até tocar instrumentos musicais, dançar ou até mesmo ajudar as autoridades policiais da época a perseguir e capturar criminosos. Os egípcios também veneravam os babuínos por sua associação divina com Tote, o deus da sabedoria, muitas vezes retratado como tendo a cabeça de um babuíno em uma de suas muitas formas e frequentemente mantidos próximos a templos. A origem das criaturas tem sido creditada a uma misteriosa e ainda não identificada terra de Punt, e parece que foram transportados para o Egito de lá a bordo de navios por muitos anos. Os arqueólogos de hoje ainda estão perplexos em relação à localização deste antigo lugar e esperam que os babuínos mumificados possam ajudá-los finalmente a traçar sua possível localização, que ainda permanece um mistério. Número 10. A Rainha Desconhecida. Um século após a descoberta da tumba inexplorada do faraó Tutancâmon, arqueólogos que trabalhavam no local de Saqqara, próximo ao Planalto de Gizé, fizeram uma descoberta notável e altamente significativa na forma de uma tumba misteriosa que pertencia a uma rainha pouco conhecida chamada Naife. Ela era intimamente associada com a deusa da guerra antiga. Naife, uma figura importante durante a primeira dinastia, mas antes dessa descoberta, praticamente não havia menção a ela em registros históricos anteriores, tornando esta descoberta uma que tem o potencial para reescrever a história e alterar nossa percepção sobre a realeza egípcia antiga. Centenas de tumbas foram escavadas neste local específico ao longo dos anos, incluindo recentemente algumas que se acredita conterem os restos mortais dos generais mais próximos e dos conselheiros do jovem rei Tuti. Esses aliados políticos foram enterrados em caixões lindamente projetados e decorados com rostos únicos que ostentavam o nome do falecido e frequentemente retratavam cenas do Livro dos Mortos. Mas a descoberta da nova estrutura da pirâmide que antes pode ter pertencido à antiga rainha, embora grande parte da vida e morte da rainha Naife ainda seja um mistério, os pesquisadores estão esperando que a descoberta da pirâmide ajude a lançar um pouco mais de luz sobre qual era exatamente seu papel, e o alcance de seus poderes. Número 8. 1 milhão de múmias. Aproximadamente 1 milhão de múmias estão localizadas a cerca de 100 quilômetros ao sul da cidade egípcia do Cairo, na silenciosa, quente e seca região de Féon. Um grupo de arqueólogos está trabalhando felizmente em um vasto cemitério antigo que acreditam ser o local de descanso final de quase 1 milhão de corpos mumificados.
A razão para essa crença é que nos 30 anos em que trabalharam no local em comum, descobriram cerca de 1.700 múmias diferentes que foram colocadas em grandes túmulos antigos. Eles suspeitam que os infelizes foram depositados aqui durante o período em que o Egito estava sob o controle dos impérios romano e bizantino, entre o primeiro e o sétimo século a.C. Apesar do grande número de corpos, os historiadores não sabem explicar de onde possam ter vindo, pois a única aldeia próxima era muito pequena para justificar um cemitério tão extenso. Mais peculiar é o fato de as múmias parecerem ter sido agrupadas de acordo com a cor do cabelo. Pessoas com cabelos loiros, por exemplo, foram colocadas em uma área e os de cabelos vermelhos em outra. Ao contrário da maioria das múmias famosas descobertas no Egito, essas parecem ser de pessoas comuns, em vez de realeza ou outras figuras importantes. Eles foram colocados no solo arenoso sem bens ou até caixões. Os corpos estão ali há mais de 1.500 anos, e entre eles havia um homem estranhamente alto que media mais de 2,20 metros de altura e tinha cabelos vermelhos brilhantes. O grupo de pesquisadores liderando a escavação está esperando que a descoberta única ajude a fornecer informações sobre como era a vida das pessoas comuns durante esses tempos tumultuosos.